Pois bem, Dutra, a gente sabe que grandes monopólios como a Microsoft, Ubisoft ou até mesmo a Amazon e afins, essas grandes empresas com grandes monopólios, a gente sabe que muitas delas continuam comprando estúdios pequenos e também outras empresas pequenas. A gente sabe disso, é o que acontece no mercado atual. Então, olha só o que está acontecendo agora. A Microsoft, possivelmente, no caso até mesmo atualmente é meio que um rumor, não está totalmente confirmado, mas também não está negando, porque até mesmo um porta-voz da própria Microsoft já veio a público falar sobre o tema, o caso, então é meio que um rumor falso, digamos assim. Não está totalmente confirmando algo, mas também não está negando que eles estão conversando com o Discord, que é sobre isso. A Microsoft estaria conversando com o Discord, com a empresa Discord em si, no caso, para adquirir o software, de ter em mãos a Discord. E isso, cara, mostra uma coisinha bem legal. Que vai vir uma coisa que eu já vi muitas pessoas já comentando sobre isso, de muitas serem a favor da Microsoft acabar comprando a Discord e outras sendo não a favor desse fato, dessa ocasião que seria da Microsoft acabar comprando a Discord para si, ter em mãos a Discord, a empresa Discord, a marca Discord, o software o Discord, que é diferente, a empresa a Discord, a empresa Discord e o software, o aplicativo Discord. Tem meio que essa diferenciazinha, mas não é relevante. E isso é interessante por quê? Porque já havia saído uma notícia anteriormente, desse rumor. Só que depois foi se consolidando mais, então é interessante saber disso. O que você teria de opinião sobre si, cara, da Microsoft acabar comprando a Discord, o Discord que a gente conhece hoje em dia? O que você acha de, por exemplo, será que mudaria muita coisa? Será que a Microsoft poderia acabar quebrando ou colocando muitas coisas pagas, por exemplo? Porque até então a Discord é uma coisa independente. Eles não têm ligação com empresas de grande monopólio, no caso, que são as chamadas Big Tech. Então, qual que seria a sua opinião sobre isso, cara? É que nem você tava falando, pô, que a Microsoft tava comprando essas coisas, tanto o Ubisoft, esse povo tava comprando outros estúdios e tudo mais. O Discord não é uma empresa atualmente tão pequena, né? Vamos falar. Ele não deixa de ser uma empresa grande, não deixa de ser uma empresa tão pequena, mas também não é uma empresa grande. Porque é um negócio que a gente geralmente está usando. É o famoso, antigamente o famoso Skype da vida, né? Como você falou assim, na minha opinião, eu acho que ela pode melhorar, mas também pode piorar, dependendo das situações. Não deixando o critério de criatividade para os próprios desenvolvedores da Discord Wink, né? O próprio software do Discord mesmo. Não pondo pressão em cima deles, eu acredito que vai realmente ser uma coisa boa. Porque vai ter mais recursos e vai ser algo como por ter mais recursos, eles vão ter mais como fazer as coisas. Mas se ela ficar colocando pilha em cima do Discord, tipo assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tu, jogando bomba em cima de bomba, vamos falar assim, é um negócio que eu, como usuário, não ia gostar, e muito menos como desenvolvedor. Em questão disso, porque, você fez um negócio, você tá vendendo o seu produto, mas aí ela vai ter os direitos? Claro, ela pode fazer o que ela quiser, mas imagina você como usuário sentir essa pressão, vamos falar assim. Porque algo que acho que atualmente só tem os pago mesmo é o Nitro, né, de servidor, e o Discord Nitro. Se eu não me engano é só isso. Que melhora pouca coisa também, não muda muito. É um negócio que eu tô pensando assim, se ela for pegar pra melhorar, vai ser muito bom, porque a Microsoft também tem muito recurso. Quantas empresas não tem a Microsoft não tá em cima? Mas também pode piorar, fazer algo como aconteceu com o Discord. Com o Discord não, com o Skype. A gente fica uma pulga sempre atrás da orelha, mas eu acredito que
eles vão melhorar. Sempre o lado positivo da vida. Cara, justamente, a gente deveria sempre pensar pelo lado positivo. Meio que com aquela diferença de, por exemplo, do que a Microsoft acabou fazendo com o Mixer, por exemplo, que era aquele iniciozinho de concorrente da Twitch, que quem se lembra sabe como foi o início do Mixer e tal, e que hoje já está extinto, que a Microsoft, todo mundo sabe, a Microsoft basicamente matou o Mixer. Aí tem esses negócios e tal, fala sobre o Skype, só que o que acontece com o Skype? O Skype, ele foi tão deixando de ser utilizado por muitos usuários que ele acabou sendo voltado a algo a mais para empresas. Muitas empresas no meio corporativo hoje em dia usam o Skype, ou continuam utilizando o Skype em suas corporações. Muitos mesmo, cara. Se tu for perguntar para alguém que trabalha em uma grande corporação, ou até mesmo uma média empresa e tal, você vai ver que muitas delas continuam utilizando o Skype. E isso é interessante. Então, tanto que teve até uma notícia recente, que se eu não me engano, teve mais de 40 bilhões de usuários ativos no Skype. Recentemente, agora em 2021. Em 40 milhões não é pouca coisa. Então tem bastante gente ainda utilizando o Skype. Mas creio que não seja tanto quanto a utilização de usuários padrões, por exemplo. Porque eu, por exemplo, nunca mais toquei em Skype há uns 3 anos, por exemplo. Ainda mais com o surgimento do Discord. Que o Discord ele veio para substituir tudo isso, basicamente, com toda a praticidade e facilidade. E isso é uma coisa interessante. Mas aí entra aquela questão que você mesmo até citou. Tem que deixar autonomia para os desenvolvedores. Eu acho que também não seria algo legal a Microsoft pegar e querer comandar em tudo. O que eu acho que deveria ser feito seria justamente essa questão de autonomia deles, investir, dar o dinheiro. Por exemplo, fazer uma analogia aqui. Olha, imagina que eu sou Microsoft, Dutra. Agora imagina que você, Dutra, é o Discord. Eu Dutra, eu Microsoft. Cara, beleza, eu não quero interferir em nada do seu desenvolvimento. Vocês estão com seus próprios planos. A minha visão de desenvolvimento pode ser diferente da tua, por exemplo. Então o que eu posso fazer para poder crescer mais ainda e ambos terem muitos lucros como parte da Microsoft agora, caso eu acabe comprando realmente? Simples, vamos investir. Eu pego aqui, sei lá, uns 10 bilhões, uns 20, uns 500 mil dólares e tal, e te dou na tua mão para você poder investir. Porque o que acontece, que a matéria até cita aqui sobre a Discord, eles não têm tanto lucro para poder suprir grandes necessidades, que foi justamente o que aconteceu anteriormente da Tencent ter investido na Discord, porque eles precisavam de investimento para poder continuar desenvolvendo o Discord. A Tencent, ela investiu no Discord, e olha só quem que era, a Tencent. Justamente por essa questão, porque o Discord não é uma grande empresa. Eles não têm um tipo de lucro que é tão grande para eles, como você mesmo citou, Dutra. Eles têm simplesmente o Discord Nitro, que tá ali para você aumentar os recursos do seu servidor, você poder usar emojis em outros servidores, em um servidor próprio e tal, e afins. Então eles pretendem continuar com o desenvolvimento, mas para isso eles precisam de investimento. Por isso que eles pensam em abrir o capital, mas claro, de uma maneira certa, de uma maneira correta. Aí, tanto que, se eu não me engano, a matéria chega até a citar aqui mesmo, que a Discord, no início mesmo, bem no início do Discord, já tinham várias empresas oferecendo propostas para comprar a Discord. Só que lá no início eles recusaram. Agora, aparentemente, eles estão voltando a ter esse pensamento de querer abrir o seu capital, de abrir para poder receber investimentos e possivelmente vender para alguma empresa, que agora o rumor que está se consolidando mais e mais seria para a Microsoft. A Microsoft está tendo uma proposta melhor, talvez, para comprar a Discord, que seria justamente o que eu penso de eles, caso comprem realmente, deixar autonomia por parte dos desenvolvedores da Discord e simplesmente investir o dinheiro de deixar eles continuarem o desenvolvimento. Porque seria, por exemplo, Dutra, você continuando como Discord, você, por exemplo, digamos que a conta de luz do seu servidor é 500 mil. Se você continuar da maneira que tá, não tá tendo todo esse lucro, por exemplo. Então você precisa abrir o seu capital. Aí vem a Microsoft, compra e tal, vamos continuar, vamos fazer crescer e tal, e te dar esse dinheiro. Simplesmente o que aconteceu com a Tencent, quando a Tencent investiu no Discord, por exemplo.
E isso é um exemplo bem básico. Então, tudo isso que está acontecendo pode ser benéfico. Claro, caso a Microsoft faça de maneira correta. Que eles não obriguem eles a fazerem coisas que não era do plano inicial do Discord, por exemplo. Vai que do nada, beleza, a Microsoft já comprou o Discord, aí eles colocam alguma coisa paga, você não pode mais criar servidores, pra você ter que pagar pra criar servidores, por exemplo. Bicho, aí acabou o Discord. Então eles têm que fazer alguma coisa bem diferenciazinha, cara. O que você acha? Cara, como tu disse, vou dar um exemplo bem simples, que foi a Microsoft mesmo. Quando eles fizeram comprou a Mojang. Comprou uma parrada de jogo. Mas que jogo que disparou pra caramba? Foi o Minecraft. Até hoje, se você for ver, agora ele tá mais vivo do que nunca. Desde 2015 ele tá mais vivo do que nunca. Até eu entro de vez em quando no Minecraft da vida só pra dar uma mexidinha. Eu entro uma vez no mês, mas eu entro. E é um negócio que, se tu for pensar bem, a Microsoft comprou, deu uma disparada linda no Minecraft. Mas o que aconteceu? Eles deram dinheiro, mas a Mojang que mandou mesmo, assim. A Microsoft falou assim: eu quero que vocês atualizem o jogo. Toma. Eles fizeram. Tanto que o jogo deu uma hypada depois desse tempo, voltou a crescer, que foi uma maravilha. Se eles fizerem a mesma coisa que eles fizeram com a Mojang, com o Discord, eu acredito que vai disparar legal e o pessoal vai querer continuar a mexer no Discord. E como você falou da parte do Skype lá, que eles começaram a ser, tanto o LinkedIn quanto a Microsoft Teams são grandes corporações, né? Mais para a área corporativa. Então, e por ser a Microsoft mesmo uma empresa mais corporativa, porque até o Office você paga e coisas assim, são aplicativos mais para empresas mesmo, ela só não pode corporatizar o próprio Discord, porque se for para Discord, porque o Discord, até onde você conhece o Discord, você vai conhecer ele mais por causa dos games, dos jogadores, tanto que a matéria fala aí, e que é para os jogadores. O Discord é conhecido por ser de jogadores, mas atualmente professores estão dando aula pelo Discord. Eu sei porque eu já vi um amigo meu falando que teve aula pelo Discord. Conhecidos meus já tiveram aula pelo Discord. Foi um negócio que quando o Teams caiu, o pessoal tava indo pro Discord. É um negócio que eu fiquei tipo... O Discord, ele por ser um negócio de você poder criar esses servidores, manter um controle legal, vamos dizer assim, do pessoal, é um ótimo lugar, tanto para dar aula, para fazer coisas bem bacanas. E por essa praticidade que o Discord tem, eu acredito que se a Microsoft dá o empenho e dá os recursos necessários para ela melhorar o servidor, porque atualmente, por ter tantos usuários simultaneamente, o Discord ele tá tendo uma questão de derrubar um pouco o servidor às vezes. O servidor às vezes cai do nada. Você tá falando com alguém, do nada a ligação tá ruim, trava de todo mundo. Não é necessariamente por causa da internet, mas sim por causa do servidor brasileiro, por causa assim. Eu acredito que se eles darem um recurso, você consegue fazer coisas incríveis. Eu mesmo uso o GitHub para alguns projetos meus. Eu dei uma parada de atualizar ele, mas eu acho que eu vou atualizar ele para mais um projetinho aí que eu tô pensando em publicar. Mas é como você disse, é um dos melhores, se não o melhor, pelo menos para mim é o melhor. É de graça e se você querer fazer alguma coisa, tem como você aumentar lá, mas provavelmente não é nem necessariamente
mais do que você precisa, porque tu consegue fazer tudo com a versão dele gratuita e se tu paga é por causa que tu tá usando mais por uma questão empresarial. E é um ótimo repositório, tanto para programação quanto para qualquer coisa. Você quer deixar algum arquivo salvo, mas tu não quer jogar na nuvem, tu pode jogar lá, deixar privado. É um negócio muito bom. Justamente, cara, como você falou, se não o melhor. Então tem essa questão, que tem muita coisa na Microsoft que a gente utiliza realmente. Muitas pessoas nem sabem que está utilizando algo da Microsoft, quer criticar, dizendo que o Discord morreria na mão da Microsoft. Pode acontecer? Pode, é uma possibilidade, como qualquer outra empresa poderia pegar e matar o Discord de qualquer maneira. Mas uma coisa que era inevitável é, em algum momento, alguma empresa de grande monopólio chegaria ao Discord para oferecer uma grande proposta. Mas não seria isso, cara. E até a próxima.